Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Nós vamos dar continuidade, né? Eu espero deixar no finalzinho alguns minutos para nós orarmos, mas a gente vai estar fazendo algumas orações, tá bom? Mas vamos dar continuidade para eu conseguir passar tudo que Deus colocou no meu coração, né? Para essa noite. Nós estamos estudando sobre discipulado. Discipulado é a nossa vida, já o ano todinho, e a gente vai até o final. Esses dias eu comprei um livro sobre discipulado. Eu vou dar uma lida nele, ver se é interessante a gente aí aprender algumas coisas sobre ele. É um livro interessante, é discipulado e contemplação, né? Então, discipulado é contemplação. E aí eu vou dar uma olhada no livro, ver se realmente, né, tem algo que pode acrescentar. E Deus fale conosco, né? Nós estamos em Lucas 12, você abre aí Lucas 12. A gente vai continuar, hoje a gente acaba Lucas 12. Os versos 35 ao 40. Lucas 12, 35 ao 40. A gente, quem puder ler para mim, eu agradeço. Lucas 12, 35 ao 40. Sejais prontos para servir e conservai acesas as vossas famílias. Sede vós semelhantes aos servos, que esperam seu Senhor voltar no banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilância, com toda certeza nos assegura, e se vestirá para o servir, para que se reclinem ao redor da mesa, e pessoalmente irá ao encontro deles para servir. Ainda que ele chegue durante a alta noite, ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Amém, obrigado. Então a gente extraiu uma verdade desses versículos aí, né? Que é aquela ali, ó. A vida precisa estar pronta no momento vivido, certo? A vida cristã precisa estar pronta no momento vivido. Por quê? Porque daqui a algum tempo, né, a gente vai precisar melhorar mais. Mas hoje Deus tem um propósito para a gente hoje, agora. E eu preciso estar pronto agora, hoje. Hoje, dia 7, né? Outubro. Então, eu preciso estar pronto agora. A gente sabe que a santificação, ela é um processo, né? A gente vai cada dia melhorando, até o dia da gente ir para o céu a gente vai estar melhorando. Mas no momento presente, no momento que você está vivendo, você tem que estar preparado. Às vezes vem os desafios, vem as lutas, vem tanta coisa na vida da gente, a gente vai ter que, né, lutar de novo e se preparar e tal, mas a gente precisa estar pronto no momento vivido, ou seja, agora, certo? Essa é a ideia que eu peguei desse texto. Jesus, ele fala que a gente tem que estar com nossos ombros cingidos, né? E as nossas candeias acesas. Ou seja, vocês têm que estar pronto e com as candeias, com a sua luz acesa, né? E a gente tem que estar esperando Jesus voltar. A gente sabe que Jesus nos disse quando ia voltar, porque ele queria que a gente esperasse ele todos os dias da nossa vida. A gente está vendo algumas coisas acontecer no mundo, né? Diz, rapaz, está aparecendo, está mais perto. Mas independente de estar mais perto ou mais estar longe, eu tenho que estar preparado hoje. Ok? Porque amanhã não me pertence, pertence a Deus. Então o que eu tenho é hoje, então eu tenho que estar preparado hoje. Porque se Jesus vier hoje, se ele vier agora, como é que eu estou? Jesus então está
falando justamente isso aqui. Se prepare, esteja com as suas lamparinas acesas, vigie, porque, né, eu vou vir como um ladrão, você não vai saber, e se você soubesse, você não deixaria o ladrão entrar na sua casa. Então, esteja vigiando, esteja pronto. Aí a gente vê uma coisa, ou seja, prontidão. Esteja pronto, hoje. Aí você pode dizer, mas falta muita coisa, eu sei que falta, mas o de hoje está pronto. Esse texto aí é um texto bastante conhecido, Eclesiastes 9:8. Quem lembra, quem sabe de cor? Em todo tempo, sejam alvas, e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Isso lá no Velho Testamento. Em todo tempo tem as suas vestes alvas, isso fala de pureza, fala de santificação, e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. E esse texto ele fala, suas lamparinas estejam acesas, estejam revestidos, estejam prontos para agir, para trabalhar. Prontidão, irmão. Deus nesses dias está buscando a gente para a gente estar pronto. Eu estou falando isso porque quando a gente fala pronto, quer dizer que a gente está perfeito. Não, é pronto para agora. Certo? Porque a vida da gente ela é sempre assim, é de degrau em degrau, de desafio em desafios, Então talvez para amanhã eu não estou pronto hoje, mas para hoje eu tenho que estar. Amém? Então prontidão. Aí ele fala, vigie. Atenção. A gente precisa estar vigiando, irmão, atenção. Se tem uma luzinha que está ligada, é a luzinha amarela, Atenção, vigie, não ultrapasse, pare, é melhor você parar, porque pode vir um outro carro desgovernado e pegar você pelo meio. Então, vigie, atenção. É o que ele está falando aqui, vigiem, estejam em atenção, porque o Senhor está vindo. E se Ele vier e Ele te encontrar pronto e atento, ou atento e pronto, Ele vai se vestir de servo e vai lhe servir. Ele dá aqui uma promessa. Jesus, quando vier, vai pegar os que estiverem prontos e vai servir, a mandar, se sente, deita aí, fique na mesa, eu vou servir você. Ou seja, Ele vai lhe abençoar. Certo? Então, o discípulo de Jesus, que é o foco da gente, o crente, é para o crente, ele tem que precisa estar pronto no momento vivido, certo? Guarde isso, é hoje se ouvir a minha voz, o Senhor fala, hoje, agora, amanhã não é você, é hoje, Até porque amanhã a gente não sabe, eu repito. Então o resultado, ele diz que você será bem-aventurado, se você estiver pronto e atento, ou atento e pronto, que as duas coisas se completam, você vai ser bem-aventurado, ele fala no texto. Você vai ser bem-aventurado, mais que feliz. A falta de vigilância é um negócio muito sério na vida da gente. E a gente vê quando Jesus fala em Mateus 24, ele diz assim, vigiai, e orai. A gente fala isso, mas é verdade mesmo, ele colocou nessa ordem. Ele não colocou na outra ordem não. Às vezes a gente ora, mas não vigia, E vigia às vezes não ora. Mas eles vêm assim, vigiem e orem, ou seja, preste atenção, observe as coisas que estão acontecendo. Irmão, chegou a hora, se ela já passou, da gente como crente, como discípulo do Senhor, arregalar nossos olhos. Arregalar nossos olhos para ver o que está acontecendo no mundo, arregalar nossos olhos para ver o que Deus está fazendo, arregalar nossos olhos para ver os problemas que estão na nossa frente. A gente não pode mais dormir. Eu não estou falando do sono normal, falando do sono espiritual. Ou o sono, como alguns falam, da indolência, da preguiça espiritual. A gente tem que parar com esse negócio. Se chegou, essa é a hora, irmão. Eu, pelo menos, eu tenho sentido isso para mim. Toda hora eu sinto como que o Espírito Santo vem assim, epa, Vanilson, abre os olhos. Aí a gente fica fechando os olhos para não ver, mas abre os olhos para ver os problemas. E abre os olhos para mim e veja que eu tenho a solução. Então chegou a hora. Não adianta a gente ignorar. Certo? A gente vai ter que encarar. E aí, se eu fizer isso, Jesus fala no texto que eu vou ser bem-aventurado, eu vou ser um agraciado, eu vou ser um feliz.
E ele fala, né, que eu já falei, ele será servido pelo Senhor. Pensando no final, né, vai ser uma honra, né, o nosso mestre servir a gente. E se trouxermos para hoje, eu quero fazer uma aplicação, né, diria a interpretação, uma aplicação para hoje. Quando Deus vê um servo em prontidão e atento a Ele e as coisas que estão acontecendo, Ele vai servir você, ou Ele vai fazer coisas para você. Tem uma frase aqui que eu quis colocar aqui, que eu achei ela muito, muito interessante, que foi desse cara aqui, chamado Marco Aurélio, certo? Marco Aurélio, ele foi um imperador romano, não foi cristão, mas ele disse um negócio aqui em 161 depois de Cristo. Ele disse isso aqui, eu vou ler, preste atenção na frase desse rapaz aqui. Ele tem um livro chamado Meditações. Repare, mesmo que vivesses 3.000 anos, ou até 30.000, lembra-te que a única vida que o homem pode perder é aquela que está a viver no momento. Ou seja, se você viver 3.000 anos, se você viver 30.000 anos, viver muito ou viver pouco não faz diferença. O que ele quis dizer é, vai chegar uma hora que a sua vida vai se acabar. Certo? E mais, que ele não pode ter qualquer outra vida a não ser aquela que ele perde. Ou seja, o que está falando assim, é agora. Você tem que estar pronto agora. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu acho que eu vou viver, sei lá, 15 anos. Quem lhe disse? Ou quem me disse? Ou o contrário, né? Tem gente que pensa assim, não, eu acho que eu estou, 2025 é o meu ano de despedida. Quem disse a você? Porque tanto você achar que você vai demorar, como você achar que vai logo, isso pode fazer mal a você. Não importa, irmão. Não importa. O que importa é o agora. É o seu momento vivido, entendeu? E agora eu tenho que buscar essa preparação, eu tenho que me revestir, eu tenho que acender a lâmpada. E Jesus, ele conta a história, né, das 5 loucas e as 5 prudentes. As 5 moças prudentes, as 5 virgens, ela tinha azeite de reserva. Né? Todas elas dormiram. Mas quando o noivo veio, todas acordaram. Mas só 5 estavam preparadas, porque elas tinham azeite de reserva. Chegou a hora, irmãos, é sério isso que eu estou falando hoje. Chegou a hora da gente ter azeite e azeite de reserva, sabia? Às vezes a gente olha para a gente e diz assim, eu não estou nem com reserva na lâmpada, né? Até a lâmpada está sem azeite, e como é que eu vou ter de reserva? Cuidado, porque quando o noivo vier, talvez a sua lâmpada se apagou. Eu não estou querendo falar aqui de salvação, não, estou falando de preparação, porque esse é o foco. Amém? Então, o discípulo do Senhor, o cristão, ele precisa botar isso na cabeça, é hoje, o que eu tenho aqui é hoje. Claro, que tanto o que passou quanto o que virá, se Deus permitir, né, está tudo ligado, né? Se eu viver bem hoje, é muito mais fácil para o amanhã, irmão, a gente já sabe disso. Se eu plantar coisas boas hoje, a tendência é eu colher amanhã. Não é verdade? E se eu plantar coisa ruim, eu vou colher coisas ruins. Tiago, ele diz bem assim, de Deus não se zomba, porque o que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Então a primeira coisa dessa noite eu queria deixar essa aí, a vida precisa estar pronta no momento vivido, não importa a duração da sua vida, certo? E Deus não está nem aí se você vai viver 300 anos, 3.000 anos, 30.000 anos, se você vai viver 40 anos, 70, Deus não está nem aí para isso. A gente é que tem esse negócio. A gente é apegado a números, né? A gente acha que se uma pessoa viveu muito é porque ela é mais abençoada daquele que viveu pouco. Quase todos os homens, exagerei, uma boa parte dos homens que marcaram a história bíblica, fora da Bíblia, não viveram esses anos todos, irmão.
Paulo morreu com 60 e poucos anos. Mataram ele, na verdade. Pedro eu não sei, nunca fui ver. Né? E muitos morreram novos. Veja a história. Os missionários, a maior galera, quase toda morreram tudo novo, ou mataram, ou morreu ou mataram. Bom, para eu sair daqui. Mas o foco é esse. Não fique preocupado se você vai viver muito ou vai viver pouco. Fique preocupado, se a gente pode botar assim, né? Em estar pronto hoje, agora. E amanhã também. Mas um dia de cada vez, né? Certo? Vamos lá. A 12ª, porque a gente já vem falando, né? Chegou na 12ª hoje. 41 a 48. Quem puder me ajudar. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz é o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim, quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Meu Jesus, né? Aí a gente diz, então é melhor não saber de nada, é melhor não ficar, né? Não conhecer as coisas, porque se conhecer Deus vai... Não, é que dedinho, né? A gente tem que entender que Deus tem um plano na nossa vida e Ele vai alimentando a gente, né? Vai ensinando a gente na vida, nos estudos e tal. E Ele sabe até onde eu sei, até onde eu posso ir, Ele sabe até onde você pode ir. E Ele não vai cobrar algo que Ele mesmo já não fez na gente. Então não adianta, né, a gente querer dizer, não, eu não sei quase nada, porque Deus sabe esse quase nada que você sabe. Então a gente sabe a vontade de Deus. Ele diz bem assim, se você sabe a vontade de Deus e você não a faz, você vai ser punido com um açoite maior. Alguns falam que isso é níveis de castigo. Quando a gente fosse embora daqui, né, quem não for de Deus, tem níveis de castigo. E aquele que não soube e também não fez, também vai ser castigado, só que um pouco menos. A quem muito dá, né, muito vai ser exigido. E é assim mesmo, né? E aí o que eu quero tirar essa lição de que a vida ela é iluminada, eu botei esse termo, né, no serviço contínuo. É interessante que ele disse que ele chamou um rapaz, né, e ele botou como se fosse um mordomo, e ele disse assim, eu quero que você distribua a ração, né, a ração diária, dê comida para o povo. Só que o cara achou assim, não, ele está demorando, tá? Ele começou a beber, a comer tal, e a maltratar as pessoas. Aí Jesus disse, quando o Filho do Homem vai vir, Jesus, e você não vai perceber quando ele vier, né? E quando ele vier, você vai ser tratado como um infiel. Você que era para estar cuidando, você está, na verdade, maltratando. Né? Então, falar de serviço. Deus chama a gente para o serviço. E a gente tem que fazer de acordo com aquilo que eu sei fazer. Mas Deus quer que eu faça aquilo que eu sei. Não é tão simples isso. Deus não vai cobrar, eu repito, de você o que você não pode dar. E nem vai cobrar de mim o que eu não posso dar. Mas o que eu posso dar, Ele vai querer.
Isso é um negócio sério, certo? Isso é sério. O bom mesmo é o quê? Servir. Porque quando você faz o que Deus já mandou você fazer, na verdade você fica iluminado. E a gente sabe de uma coisa, de que eu não vou fazer o que você tem que fazer. Quem tem que fazer o que você tem que fazer é você, e o que eu tenho que fazer sou eu que tenho que fazer o que Deus mandou eu fazer. Entendeu? E quando eu faço o que Deus mandou eu fazer, eu fico iluminado. É um serviço, entendeu? Contínuo. Repare que coisa, eu tenho que estar preparado agora, hoje, mas eu tenho que estar continuamente, né, fazendo aquilo ali. Continuamente. Certo? Aí ele fala, né, que nós precisamos da ração ou alimentação, né, que recebemos do Senhor. Você tem uma ração, na minha versão chama de ração. Achei interessante, que ração, mas é alimento. Você tem que dar o alimento para quem está com fome. A ração que Deus lhe deu, você tem que dar para os outros. Ele diz que Ele quer que a gente dê a ração. Jesus, ele considerou, né, esse rapaz de mordomo. Mordomo a gente já sabe, né, aquele que toma conta das coisas de outro, certo? Diz que ele era fiel, diz que ele era prudente, né? E que pagaria na proporção, Deus pagará, na proporção do que recebeu e do que compreendeu. É como assim? Deus vai pagar na proporção daquilo que Ele deu para a gente, certo? Ele vai fazer chegar. Então, o discípulo, ele precisa, né, cumprir aquilo que Deus mandou. E aí ele fala, o resultado positivo, ele vai ser promovido se ele fizer o que Deus mandou. O resultado negativo, ele vai ser rebaixado, vai ser tratado como um infiel. Eu não quero que você pense assim, salvação e perda de salvação não, mas como que pode ser. Não é o serviço que salva a gente já sabe disso de cor salteada, né? A gente é salvo pela graça e pela nossa fé em Jesus. Mas é muito interessante, né? Alguns textos na Bíblia, Mateus 25, quando Jesus fala bem assim, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive preso, você não foi me visitar. Estava doente, você não me visitou. Estava assim, você não foi. Quando, Senhor, eu te vi assim, assim, assim? Quando você deixou de fazer aos pequeninos, você deixou de fazer para mim. É um texto interessante, né? Alguns falam que é um texto escatológico, falando das nações. Mas a gente pode tirar uma lição desse negócio aí. Certo? A gente pode tirar uma lição desse negócio aí. Então repare, porque o serviço, ele tem a ver com a minha vida de fidelidade ou infidelidade? Né? Entre aspas, né, da minha salvação. É porque quem é salvo serve. Quem é discípulo entende que está com a ração na mão. Deus lhe deu ração. Deus lhe deu algo para você dar para outros. Às vezes outros somos nós mesmos, né? Os servos, um servo servindo a outro servo, e pode ser servindo ao mundo. Então a gente tem que parar para pensar nessas coisas, irmão. Certo? Onde é que está o alimento do mundo? Está na igreja. Onde é que está o alimento da igreja? Está na igreja. Está em você. Na vida, né, a gente dá aquele que recebeu. A mesma coisa, a ideia é essa aí. Você não vai dar o que você não tem, entendeu? Mas você tem alguma coisa. Já viu a história dos talentos? Deus deu, um cara tinha 5, né? Deus deu 5, deu 3, não foi? 2? Deu 2 ou 3? 5, 2 e 1. Deus deu 5, a um deu 2 e a outro deu 1. Lembram? O que é que o que tinha 5 fez? Produziu mais 5. O que tinha 2, mais 2. O que tinha 1, errou.
A ideia é o seguinte: todo mundo tem pelo menos um. Todo mundo. Não tem servo do Senhor que não tenha no mínimo um. E um talento lá, se eu não estiver enganado, era 25 quilos de prata, era dinheiro. Por isso que ele disse: por que você não emprestou? Não botou no banco e depois pegou pelo menos o juro? Você vai em terra. Que, irmão? Então Deus já deu a você. Às vezes a pessoa chegou na igreja, a gente pregou até domingo alguma coisa, a pessoa chegou na igreja agora, e Deus já deu, porque Deus dá, desde quando você estava na barriga da sua mãe, Deus já fez um investimento. E aí vai, né, ficando melhor, mas Deus já deu, você já tem coisas que você tem que Deus lhe deu, e deu para você servir, serviço contínuo. Esse mesmo Marco Aurélio, ele falou uma coisa, eu estou colocando porque eu estava lendo o livro dele, né? Meditações. Ele diz assim, olha, esse negócio parece coisa de crente, esse cara. Aí ele diz assim, olha, o que fazemos agora ecoa na eternidade. O que você faz agora entra na eternidade, irmão. De um jeito ou de outro. E a gente já sabe disso. Tudo que você fizer aqui tem uma repercussão na eternidade. É verdade isso, sabia? Tanto mal quanto bem. Tem uma repercussão. Graças a Deus por Jesus Cristo, né, que nos perdoou já e nos perdoa toda vez que for necessário. Ele nos perdoa e dizendo, vamos de novo, né? Vamos lá. Plante hoje diferente. Certo? 49 a 53. Esse negócio também é muito sério, Jesus falou aí. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filho e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Que palavra é essa, Jesus? O Senhor da paz, príncipe da paz, veio trazer fogo e divisão, dissensão. É sério esse negócio. E eu queria que vocês ouvissem e abrissem o coração e a mente para entender isso. A vida sempre nos dividirá, irmão, para um lado e para o outro. Entendeu? Não existe, eu sei que os irmãos sabem isso, não existe neutralidade. Não existe muro. Na vida não tem muro. A gente já sabe disso, né? Tá aqui até a historinha, né? Tá em cima do muro, o muro é de lá, o muro é do mal. Então não existe muro. Na vida ou a gente está do lado direito ou do lado esquerdo. Não estou falando nada dessa questão aí, né? De esquerda e direita. Mas ou a gente está de um lado ou a gente está do outro. A vida divide a gente. Jesus divide a gente. É uma palavra que você fica assim, né? Mas é verdade. Então ele fala, diz que estava, né? Ele estava com fogo na mão, fogo é juízo, né? E com a espada, algumas versões, e divisão, certo? E aí a gente vê, eu coloquei alguns textos só para ter uma ideia, né? O apóstolo Pedro, a gente vai pular, certo? Para ganhar tempo. Pedro, ele fala que Jesus é a pedra. Né? Não é Pedro a pedra é Jesus. Pedro é uma pequena pedra, pequenina. Jesus é a rocha. Aí ele diz que Jesus é a pedra. E ele diz que Jesus é a pedra angular. E a pedra angular é o quê? É a pedra que sustenta a casa, a construção. Mas depois ele diz, e ele também é pedra de tropeço.
ele vai derrubar, esmagar alguns. Sério esse negócio. Então Jesus, ele é a pedra que sustenta e é a pedra que esmaga. Para Cristo, ele fica assim, meu Deus, irmão. Quando Simeão, acho que foi Simeão, né, que pegou Jesus e foi orar por ele. Aí Simeão disse assim, esse menino tal, Maria, ele vai servir de queda e de elevação de muitos em Israel. Em outras palavras, uns ele vai levantar e outros ele vai derrubar. A gente está chegando um dia, e parece que eu tenho pelo menos um sentimento meu, né, que a gente está chegando nesse lugar. E talvez isso vá estreitando, irmão, estreitando. E a gente vai perceber que a gente vai ter que estar, sabe, muito cheio da graça e do lado de Deus mesmo para aguentar, porque a tendência das coisas vai ser dar choque, entendeu? Um dia conversando com os pastores, né, e acho que eu falei uma vez aqui, aí a gente fica pensando assim, não, vai vir a perseguição vai vir para o Brasil, alguns pensam assim, e quando a perseguição vier para o Brasil, aí o cristão brasileiro, né, vai ser fiel, tal, aí vai ter que mostrar que é. Quando você vai para a Bíblia fala assim, Paulo falando a Timóteo, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerá a perseguição. É o contrário. Quando a gente começar a ser fiel, aí a gente vai ser atacado. Porque se eu concordo com tudo, se eu aceito tudo, se eu digo é assim mesmo, a gente tá num negócio que ninguém pode mais falar de nada para ninguém. Isso é uma estratégia maligna, né? E isso não é só no Brasil, não, é no mundo todo. Você não pode mais tentar, né, converter alguém. Você tem que ser e deixar os outros, cada um cuide da sua vida. Não é o cristianismo isso. O cristianismo respeita as pessoas, mas o cristianismo mostra a mensagem e diz, ó, esse é o caminho. E a gente vai ter que fazer isso com amor, mas com verdade. Mas se a gente ficar, né, aceitando tudo, que perseguição vai vir? Se a gente se trancar aqui dentro da igreja, a gente ficar só a gente cultuando a Deus e deixando a turma fazer o que quer lá fora. E quando eu falo de ir até lá fora, a gente não vai obrigar, nem puxar ninguém na força e tal, mas a gente tem que pelo menos acender a luzinha, né, dizer bem assim, epa, buraco à frente, rapaz, você vai cair, esse caminho não é bom não, é de morte, cara, sai daí. Aí vai acontecer o quê? Ele vai dizer, vai tomar conta da sua vida. Aí você vai dizer, tá bom, mas eu já lhe avisei. Jesus falou isso aqui. Foi isso que Jesus estava falando. Lucas 11:3 diz que quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então você ajunta ou espalha? Né? Não dá para fazer as duas coisas. Você tem que ajuntar. Você tem que ser por ele. Eu falei aqui domingo, né, uma das coisas que Davi tinha, e é uma das coisas que às vezes a gente não olha, mas Davi, ele tinha um zelo por Deus, que eu sei que ele não podia fazer nada por Deus, que é Deus que fazia por ele, né? Mas ele tinha um negócio, uma gana, naquela época, é claro, né? Época da força mesmo, né? Mas ele dizia bem assim, não mexa com meu Deus não. Por que ele encarou o gigante lá? Uma das razões que ele encarou é porque aquele Golias lá estava afrontando o exército do Deus vivo, estava mangando de Deus, dizendo, quem é esse Deus aí de vocês? Aí Davi, oxi, quem é esse cara para afrontar o exército do meu Deus? Está mexendo com o meu Deus, está mexendo com a honra dos filhos de Deus, não vou deixar não, vou encarar ele. Essa foi uma das razões, uma das, teve outras. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas depois ele continuou, 17 e 18. Ele disse, eu não vim ao mundo para condenar o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí depois ele continua, 18. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Agarrado com João 3,16, que é o coração, né? O coração do amor. É isso que Jesus está falando aqui, irmão. Claro que é uma mensagem para nós crentes, isso aqui é para os crentes, né? Está falando para os cristãos, para os discípulos. Olha, se liga aí, porque você comigo vai ter problema. Você comigo vai ter divisão. Não vai ser tudo união, não. Às vezes vai ter divisão. A gente não entende isso e a gente fica sem entender a vida e achando que, sei lá, que a gente não que Deus é esse. Os da casa, às vezes, serão nossos inimigos. Principalmente no final, irmão. Então, talvez um filho seu, ou mãe, ou sei lá o quê, a gente não quer isso, mas pode acontecer. De desprezar você, de dizer você se acha mais do que eu sei quem era você, e agora você vem com essa de crente, sai para lá, seu não sei o quê. Você é um falso, não sei o quê, e você, mas rapaz, eu sou seu irmão. Mesmo que eu não fosse crente, eu sou seu irmão, sou seu filho, sou seu pai, e você está nessa, é assim mesmo. Aí ele diz, estava com fogo e ia trazer a divisão, a separação. Leia aqui comigo aqui, para eu não ler sozinho. Resultado, a vida do discípulo. Sofrimento, angústia. Angústia é comprimir, é prensar com a mão. Nós estamos trabalhando discipulado na igreja, né? Discipulado não é estar soltando foguete, não, irmão. Discipulado é sofrimento. Porque você talvez vai ver a pessoa que você tanto investiu lhe desprezando. Ou até, né, se acabando sem querer Cristo. E é bom, a gente vai gostar. Claro que um que vier, né, esse é o foco. Um que venha vale o mundo todinho, Jesus falou. A gente que já andou muito com esse negócio de trabalhar com pessoas viciadas, e não sou eu que digo, são pessoas que trabalhou e trabalham, dizendo assim, o percentual de sucesso é muito pouco. E o nível de pessoas, a quantidade de pessoas que voltam é imensa. Então a gente tem que sair de negócio de ilusão, entendeu? A gente tem que ser espiritual e real. Senão a gente vai se decepcionar com Cristo e com o Evangelho e vai dizer que Evangelho é esse? Não, o Evangelho vai salvar todo aquele que crê. A gente queria que fosse todo mundo, mas não vai ser. Não vai. Eu tenho que querer todo mundo, e todo mundo é em potencial um filho de Deus, né? Mas às vezes não vai, irmão. A gente tem que parar com esse negócio, né? E eu vou desanimar? Não, pelo contrário, aí que eu entendo. Agora que eu tenho que ter garra mesmo. Eita, agora que eu tenho que ir para cima, né? Agora que eu tenho que orar, agora que eu tenho que jejuar, é agora que eu tenho que amar, é agora que eu tenho que investir pesado para fazer o máximo e um pouquinho mais, né? Que depender de mim, com a graça do Senhor, para que essa pessoa seja salva. Mas pode ser que não aconteça. E a gente precisa ficar ciente disso, entendeu? Jesus, ele então fala isso. Ele fala que eu estou com fogo na mão, e eu estou, né, para dividir vocês, e como eu quero isso, mas eu vou passar por um batismo, era o batismo de sofrimento, e como eu estou angustiado. Então, se o nosso mestre sentiu sofrimento e angústia, a gente não vai querer, não é? Você não vai querer, não? Eu não quero, não, mas eu vou ter que aceitar. Vai ter que vir. Vem. Entendeu, mano? Essa mensagem é uma mensagem para crente, entendeu? É para crente. Se você é crente, essa mensagem é para você. Se você é discípulo, é para você. Se você não é, se você não aceita, é porque você entendeu errado a mensagem. Você entendeu o evangelho errado. De 54 a 59. Quem vai?
Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo. Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eita, texto. Percebe aí o que Jesus fala? Que Jesus é esse, irmão? Que Jesus é esse, hein? E a gente colocou uma ideia ali, ó. A vida aqui é a vida de discípulo, né? Precisa ser vivida com discernimento. Tá tudo ligado, né, que eu estou falando aqui. Discernimento. Você sabe discernir o tempo. Olhe para o tempo presente. Você ficar dizendo, vai chover, Jesus falava, tá, vai chover, não, vai fazer sol, vai não sei o que, ele diz, vai, pare de olhar isso, você sabe tudo, não sabe nada. Preste atenção no tempo, discerna o tempo. E aí tenha cuidado, porque quando você estiver com um inimigo, faça um jeito de se resolver. Porque vai chegar uma hora que ele vai lhe levar nas barras dos tribunais. Irmãos, isso já está acontecendo com um irmão nosso. Trate de agir com discernimento. A gente vai precisar ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Foi o que ele falou. Crente vai ter que ser esperto. Eu não gosto dessa palavra não, né? Sábio. Crente vai ter que estar, sabe, assim, um pouco além, acima. Sabe, amado? Senão a gente vai ser engolido. E a gente precisa ter discernimento espiritual. A gente tem que pedir até o Espírito Santo. Espírito Santo, me dê o discernimento. Né? Mas mesmo que você não receba o dom de discernimento de espírito, você é espiritual. E segundo Paulo, o espiritual discerne bem todas as coisas. E ele de ninguém é discernido, Paulo falou. Então o crente precisa hoje estar com espiritualmente bem, para poder discernir as coisas e ver onde é que a gente entra, onde é que a gente sai, o que é que a gente bota a mão, o que é que a gente não bota, entendeu? Porque senão a gente pode se dar mal, irmão. Tempos são maus. Ok? Eu coloquei aqui, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso, mesmo que não entendamos. Em outras palavras, né? Jesus diz e fala sobre isso. Irmãos, tudo tem alguma coisa. Tudo. A gente não vai ficar neurótico, né? Como a gente está estudando de manhã, né? Não vamos ser neuróticos, né? Ficar com nossa neurose lá no alto, hein, ali, com medo de tudo e achando que tudo é ruim. Mas eu queria que a gente aprendesse isso, irmãos. Isso não é só para hoje não, é para amanhã, para depois da manhã. Tudo tem alguma coisa e a gente tem que ficar ligado o que está por trás, entendeu? O que está por dentro. A gente tem que estar discernindo hoje. Às vezes um prato, né? Um prato de lentilhas vermelhão, a gente perde nossas heranças. Então pode ser que alguém apresente algo para você, parece ser bom, e aí se você pegar aquilo ali, você entrou na enrascada. Então o cristão precisa muito estar no Espírito. Sempre foi assim, mas eu particularmente estou entendendo que hoje é mais do que ontem.
A gente precisa estar muito espiritual. Eu não estou falando né? Os irmãos entendem, falando de, sei lá, tá, a vida toda ajoelhado, não, mas o crente tem que estar, como assim, com um radarzinho, sabe? Ligado e tudo, e perceber mesmo, se ser esperto como a cobra, né? Prudente como a serpente, está ligado, entendeu? O que está passando, como assim, estou aqui olhando tudo. E simples como as pombas, ou seja, eu não vou me envolver nessas bagaçadas. Eu não vou deixar essas coisas me contaminar, mas eu também não sou nenhum bobo, né? O pessoal aí fora às vezes pensa que crente é besta, bobo, e pelo contrário, crente é esperto que não é brincadeira. E a gente tem que usar isso mesmo, a gente tem que ser assim. Às vezes a gente se faz de besta, né? Mas como dizer assim, não merece, né, que eu me envolva com esse negócio. Então, amados, Jesus falou, vocês têm condições de interpretar, né, as coisas, fazer previsão tal do tempo, mas você não consegue entender o tempo que você está vivendo. É isso que Jesus está dizendo, falando para os discípulos, falando para todo mundo. Vocês não sabem tudo, não sabem nada. É isso que ele está dizendo. Vocês sabem tudo, mas não sabem nada. Vocês estão dizendo aí que isso vai acontecer, aquilo outro, mas vocês não sabem nada, vocês não estão olhando as coisas. E aí, que tempo é este? Que tempo é esse que a gente está vivendo? 2021, século 21. Ou 2025, século 21. Que tempo é esse? Qual é esse tempo? Que tempo é esse? Se eu perguntasse a você, que tempo é esse que a gente está vivendo? Seria bom a gente ler, mas não vamos ler não. Esses textos falam que tempo é esse. Ele diz, nos últimos dias serão assim. Serão assim. Então, olha, vá discernir as coisas, não aceite tudo não. Não engula tudo. Não decreta todo espírito, mas prove se ele vem de Deus. Outra embolada que está, né, no nosso meio, uma embolada braba, e a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tanta embolada. Amados, não deis crédito para qualquer espírito antes, porém avaliar e com cuidado se os espíritos procedem, por quanto muitos possuem, pensar como. Esse é o tempo, irmão, né? Esse de Timóteo, né, 2:3-9 é aquele, né? Haverá tempos difíceis em que os homens serão egoístas, amantes avarentos, amantes preguiçosos, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, mentirosos, blasfemos. E a gente vê pessoas nas redes sociais, né, falando mesmo assim na cara de pau contra Deus, não falando nem contra a religião, é contra Deus, irmão. Né? Não existe mais respeito nem pelo Todo-Poderoso hoje, em uma turma aí. Só que é um problema sério, a pessoa está comprando uma briga com quem não devia, né? Mas nós precisamos discernir o tempo, entendeu? Por quê? Para eu saber como é que eu vou me comportar no meio desse negócio todo aí. Aí Jesus diz aí, julguem o que é justo. Julguem o que é justo. Certo? Aí essa ruma de texto também fala de juízo, a gente também não vai ler. É interessantíssimo esses textos. Mas em resumo, é isso assim, vocês precisam julgar as coisas. Hoje tem outra coisinha na igreja, né? Que não é da agora que eu falo isso não. Ninguém pode julgar ninguém. Quem ele diz? Jesus diz bem assim, quem julgar, será julgado. E ele também diz, você não é juiz para salvar nem condenar ninguém. Mas julgar no sentido de ver as coisas como são, discernir, separar, o crente tem que julgar. Na nossa vida e na vida dos outros. Nesse 1 Coríntios 6, assim, capítulo 3, diz que mais, não sabeis, vós, querendo julgar, inclusive os anjos, pois é. quanto mais as demandas triviais de cada um. E ele está falando, os irmãos estavam brigando na igreja, aí Paulo disse, olha, vocês já estão errados porque estão brigando.
Depois estão errados porque vai levar o irmão para o tribunal. Não tem ninguém na igreja que consegue resolver esse problema, não é? Aí ele fala, a gente vai julgar até os anjos, você não julga essas besteiras daí. E tem um outro texto, não sei se eu botei aqui, né? O 6, sei lá. Que ele fala do cara que estava com a mulher do pai, né? Aí no final, Jesus diz bem assim, vocês têm que julgar, Paulo falou, vocês têm que julgar eles. E ainda ele tomou e disse uma palavra que é muito dura, mas Paulo falou isso umas 2 vezes, parece que Paulo falou isso. Eu entrego ele a Satanás. Paulo era Deus? Não, mas Paulo disse, esse cabra está aqui, mas não, esse cara, esse é um safado. Está no meio da gente, mas não é de Deus não, é ele. Então vocês não querem fazer nada, então eu aqui de longe eu vou dizer, eu entrego ele para Satanás, para ver se ele se salva, né? Se Deus tem misericórdia, ainda salva ele. Mas eu não estou falando dessa questão de tomarmos, né, essa postura de juízes, não, irmão. Mas que a gente faça julgamentos justos. Jesus ele fala bem assim, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então não é julgar eu olhar para a pessoa e fazer um juízo de valor, né? Mas julgar segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? É a Bíblia a reta justiça. É eu olhar e dizer a pessoa, pai, essa pessoa ela é uma pessoa legal, de boa, mas isso aqui dela está fora das Escrituras. E eu não vou dizer que está dentro, está fora. Eu não vou brigar com ela, mas eu vou dizer, ó, infelizmente, isso aqui que você falou, então isso aqui que você está fazendo está fora das Escrituras. Agora, se você quer aceitar ou não, o problema é seu. Mas o foco aqui é o discernimento. Certo? Discernimento. O crente precisa discernir o tempo presente. Tem que discernir, irmão. Eu estou assim porque eu tenho pensado nisso, entendeu? E eu vejo que é negócio muito... E é difícil porque é muito misturado. Aí ele fala, né? Quando você tiver com um adversário, resolva as suas demandas. Olha outra coisa importante. Tem bronca? Você tem bronca com alguém? Meu irmão, trate de resolver essas broncas. Entendeu? Você tem alguma bronca com alguém, então resolva essas broncas, não sei como, mas resolva. Por quê? Porque senão você vai cair lá na prisão. Pare que esse negócio e resolva a bronca. Entendeu? Então se puder resolver a bronca, parece que ele está, né? Não, a gente não é inimigo de ninguém, né? E eu não estou aqui para ser contra ninguém, eu estou aqui para ser a favor. Nós somos a favor de Deus e da sua palavra, né? Só que isso vai trazer inimigos, às vezes, como ele falou no texto anterior, até dentro de casa, né? Mãe contra filho, filho contra pai, não sei o que e tal. Mas o foco que Jesus fala aí, ó, resolva seus problemas. Crente de Jesus, né? Resolva seus problemas. Por quê? Porque problema não se resolve se não for resolvido. Já viu isso? A gente tem um negocinho que acha, né, que graças a Deus hoje quase todo mundo já parou com isso, que o tempo é que resolve tudo. O tempo às vezes é necessário, mas o tempo não resolve as coisas não. Ele só adia. Entendeu? Só bota para frente, às vezes. Então resolva suas demandas. Quais são suas demandas? Só quem sabe é você e Deus. Resolva suas demandas, mano. Tem alguma encrenca? Vá tentar resolver. Pelo menos tente, né, resolver as suas encrencas, para que você não seja depois punido e perca a bênção. Separa, então, é um negócio que é o meu contraste. A gente tem que ficar em paz com todo mundo. Jesus até fala, né, a Bíblia fala, e quando depender de você, tenha paz com todo mundo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a postura cristã, às vezes, vai trazer a oposição. Então perceba como a gente vai precisar de Deus mesmo, do Deus Espírito Santo, de uma forma muito, 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 muito. É isso que eu estou vendo para mim, eu estou vendo isso para mim. Eu achei ele estar estudando uns assuntos lá, que eu digo, meu Deus, se eu entrar nessa praia aí, eu vou trazer um monte de gente contra mim. Misericórdia, Jesus. Eu digo, não, mas eu não posso ficar também calado, mano. Eu não vou ficar calado, eu tenho que falar aquilo que entendo que é bíblico, né? Aquilo que a Bíblia respalda. Eu digo, misericórdia da minha vida. Porque aquela questão, irmão, eu estou encerrando, já encerrei, né?
Se você ficar quietinho, entendeu? Você for um gatinho de pelúcia, ou um gatinho daquele siamês, né? Siamês? Aquele gatinho bonitinho, você ficar ali, certo? E começar, né, a povo alisar você não faz mal para ninguém, todo bonitinho. Pronto. Não vai ter nada. Aí não vai ter nada mesmo. Nada, não vai ter nada. Então, guarde isso, certo? Eu vou repetir isso aqui, que isso é muito importante. Se você tem alguma demanda, só quem sabe é você e Deus, certo? Então, resolva, viu? Em nome de Jesus, resolva suas demandas. As que dependem da gente. Que depender de vocês, né? Tem coisas que não dependem da gente, não. Mas que depender de você, resolva, né? Ele fala, você está com o seu inimigo indo para o tribunal, converse com ele, rapaz, não dá para a gente deixar isso para lá, não. Né? Não dá para a gente deixar isso para lá, não. Aí a pessoa diz, dá, então pronto, a gente continua, né? Que a ideia é essa, né? Observação. É só para fechar, certo? A gente encerrou aqui. Muitos açoites e poucos açoites, Jesus fala, né? Fala de graus de castigo, certo? Aí Jesus fala assim, não sairá de lá até pagar o último centavo, ceitil. Aí alguns pegam aí, né, para falar alguma coisa sobre um intermediário entre o céu e o inferno. A gente não acredita assim, certo? Mas alguns defendem isso. Que aí está falando de que depois a pessoa vai, né, paga e sai, né? Que é a ideia do purgatório. Só que a gente não acredita nisso. Esse texto não explica, certo? Mas a ideia é o seguinte, como é que o cara está preso e ele vai arranjar como pagar, né? Então ele não teria como pagar, certo? Então não tem como pagar. Mas a ideia é essa, não? Ele vai sofrer, né? Como um presidiário, alguém assim que paga ali e sai embora. O pessoal diz. Eu quis colocar isso porque guarda isso aqui, ó. Nenhum texto que seja obscuro, ou seja, escondido, pode dar base a uma doutrina. Então, nunca tomar um texto escuro, né? Se você tem um texto claro. Então, se tem um texto que não está tão claro, que esse texto deixa uma interrogação. Não sairá de lá até pagar o seu último ceitil, né? Então você vai para um texto que está claro. Qual é o texto que está claro? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se o juízo. Por isso que Jesus se manifestou uma vez para salvar e depois virá para julgar, né? Tem outros textos que falam, certo? Então a gente não acredita nisso. Mas só para, como é um texto que a gente estava meditando, né? Eu quis trazer isso. Amados, a gente... eu acho que acabou, né? Acabou. A gente precisa... muito de Deus nesses dias. Muito de Deus. Certo? Não tem fórmula mágica. Né? Não tem aquela regrinha. Não tem aquela regrinha, não tem aquela fórmula mágica, né? A gente vai precisar do Espírito Santo guiando a gente. Certo?